como um homem simples conquistou o coração do povo, silenciou seus inimigos e destruiu uma república de 500 anos com um sorriso no rosto? Ele não era um deus, mas fez Roma tratá-lo como tal. E quando finalmente caiu, não foi pela força, mas pela traição dos próprios amigos. Hoje você vai conhecer o lado sombrio de Júlio César, o general que virou ditador, o político que virou mito e o mestre da manipulação psicológica que mudou o mundo antigo para sempre. Roma, século I a.C. A república está à beira do colapso. Corrupção, conflitos internos, lutas pelo poder. Nesse cenário caótico, surge um homem ambicioso, Gaius Júlio Caesar. De família patrícia, mas sem fortuna. Carismático, inteligente e perigosamente paciente. César não queria apenas ser senador, ele queria ser eterno. Desde jovem, César entendeu uma coisa: pessoas não seguem os mais fortes, elas seguem os que as fazem sentir esperança. Ele aprendeu a arte da oratória, não como ferramenta de debate, mas como hipnose coletiva. Usava palavras como quem empunha uma espada. Quando discursava, a multidão chorava, ria, se revoltava, mas sempre obedecia. Mas o que ninguém percebia é que, por trás de sua imagem pública, havia um plano cuidadosamente orquestrado. Se não tiver um império para comandar, invente um. César precisava se destacar. Então fez algo ousado. Conquistou a Gália. Uma campanha brutal que durou anos, cheia de batalhas sangrentas. Mas o segredo estava nos relatos que ele mesmo escrevia, conhecidos como os comentários sobre a Guerra da Gália. Sim, ele narrava suas próprias vitórias e enviava os textos para Roma como se fossem jornal. César criou sua própria lenda em tempo real. Ele controlava a narrativa. Enquanto seus inimigos debatiam no Senado, ele virava herói na imaginação popular. Isso não era apenas estratégia militar. Era manipulação emocional em escala imperial. César usava uma das táticas psicológicas mais poderosas da história: criar um inimigo comum, um vilão que justificasse seu poder e que unisse o povo ao seu lado. Na Gália, eram os bárbaros. Em Roma, eram os senadores corruptos. Mais tarde, seria Pompeu, seu ex-aliado. Sempre havia um mal maior, e César era a solução. Ele mantinha o medo vivo, mas com uma promessa de salvação. Exatamente como fazem certos líderes até hoje. Ao cruzar o rio Rubicão, César desafiou diretamente o Senado. Era traição, era guerra civil, e ainda assim o povo o apoiou. A sorte está lançada, disse ele. Mas não era sorte, era cálculo, psicologia pura. Roma havia sido condicionada, pouco a pouco, a vê-lo como necessário. E quando ele retornou, foi recebido não como inimigo, mas como herói. Após se tornar ditador, César não perseguiu todos os inimigos. Ele fez algo mais eficaz. Perdoou alguns, publicamente. Mas esse perdão não era bondade, era dominação emocional. Ao mostrar compaixão, ele colocava seus rivais em dívida. Eu poderia te destruir, mas escolho te perdoar. Agora você me deve lealdade. Uma lição fria de poder. A culpa pode controlar mais do que o medo. César começou a se representar como uma figura quase divina. Estátuas em templos, seu rosto nas moedas, cadeiras douradas no Senado e, por fim, o título de ditador perpétuo. Ele sabia que quanto mais as pessoas o vissem como inevitável, mais elas aceitariam sua supremacia. Repetição gera adoração, mesmo que o conteúdo seja vazio ou perigoso. Mas o poder absoluto tem um custo. Em 44 a.C., durante uma reunião do Senado, César foi esfaqueado 23 vezes por seus próprios aliados. Entre eles, Brutus, a quem ele havia tratado como filho. Até tu, Brutus, teria dito. Ou talvez não tenha dito nada, mas o impacto psicológico ficou. O manipulador foi vencido pela desconfiança que ele mesmo alimentou. E no final, ele não morreu como um tirano. Morreu como um mártir. A multidão, em luto, clamou por vingança. E poucos anos depois, a República de Roma virou império, com um novo César no trono. Júlio César morreu, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Seu nome virou título, sua história, um modelo, sua manipulação, um manual. E talvez o mais assustador é que tudo começou com palavras, com carisma, com promessas.
Hoje, líderes ainda usam os mesmos métodos, criam inimigos invisíveis, manipulam emoções, fabricam narrativas. E nós? Será que estamos prestando atenção ou apenas aplaudindo o próximo César que já caminha entre nós?